Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Eu sou o Patrick, hoje é dia 21 de novembro, véspera do início do 7º Congresso do PT, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, um programa gravado totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o Brasil. No programa de hoje, que antecede o início do Congresso do PT, a gente conversa com o companheiro Daniel Valença, professor da UFERJ, foi candidato a presidente do PT no Rio Grande do Norte, autor do livro De Costas para o Império, que fala sobre o Estado plurinacional da Bolívia, que comenta sobre a realização do seminário internacional que o PT realizará durante o 7º Congresso. Escutamos ainda o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, que nos fala sobre a decisão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de início da mudança legal que visa permitir a prisão em segunda instância, mesmo movimento que nesse momento acontece no Senado Federal. Escutamos ainda a companheira Natália Sena, integrante da direção nacional do PT, que nos fala sobre a programação do Congresso, a perspectiva para os seus espaços e se a gente vai ter ou não vai ter, afinal de contas, o debate que até agora não ocorreu entre os candidatos. Por fim, escutamos o companheiro Walter Pomar, nosso candidato a presidente nacional do PT, pela chapa Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, que nos fala sobre algumas polêmicas que marcaram essa última semana, em particular em torno da chamada autocrítica do PT. Está todo mundo escrevendo, o Estadão deu até um editorial para isso, o Lula tem falado o tempo inteiro e a gente também comenta esse tema. E além disso, evidentemente, a disputa pela presidência do Partido dos Trabalhadores e a disputa pelo Diretório Nacional. Moretti, começando por você, companheiro. Essa movimentação imediata, essa resposta que está sendo dada pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com relação à mudança na legislação para permitir a prisão em segunda instância, tem um único objetivo evidente de recolocar o Lula na prisão. Na tua opinião, isso pode acontecer ainda esse ano? É uma movimentação realmente possível? Porque trata-se de uma cláusula pétrea, nem por meio de emenda à Constituição seria possível, apenas com uma nova Constituinte. No entanto, o Senado tem sugerido mudanças no Código de Processo Penal. Afinal de contas, Moretti, o que pode acontecer? Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, como havíamos dito no episódio anterior, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas e os lavajatistas, que não são a mesma coisa, mas na maioria das vezes se confundem, articulam uma reação política para voltar a valer, no Brasil, a execução da pena após condenação em segunda instância. Há iniciativas na Câmara dos Deputados e também no Senado. Ambas têm muitos problemas e precisam ser combatidas. Vamos lá. Na Câmara, a iniciativa é um pouco mais sofisticada e inteligente. Para fugir da discussão que a execução da pena só após o trânsito em julgado é cláusula pétrea, e, portanto, não pode ser modificada, eles estão querendo alterar quando se opera o trânsito em julgado. Veja, atualmente, quando você tem uma sentença desfavorável, você recorre para os tribunais de justiça dos estados e aos tribunais regionais federais quando o processo tramita na Justiça Federal. Se o tribunal decidir de forma desfavorável a qualquer cidadão, você pode fazer um recurso especial ao STJ e também um recurso extraordinário ao STF. Cada um com seus requisitos próprios de admissibilidade e processamento. Bem, a proposta da PEC na Câmara acaba justamente com esses dois recursos, o especial ao STJ e o extraordinário ao Supremo. Assim, após a decisão dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, o processo transita em julgado e, portanto, já pode sua decisão ser executada, não mais em caráter provisório, e sim definitivo. Então, os antigos recursos especiais extraordinários
iriam virar ação revisional especial e ação revisional extraordinária. Ou seja, é uma espécie de nova ação e não mais um recurso. Essa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora vai para uma comissão especial. Essa proposta é muito similar a uma ideia do antigo ministro do STF, César Peluso, conhecida como PEC dos Recursos, elaborada em 2011, um ano e meio depois de o STF decidir pela primeira vez que não cabe a execução da pena antes do trânsito em julgado. Essa proposta, a princípio, não esbarra em inconstitucionalidade ou em uma cláusula pétrea, mas tem seus problemas. Isso porque o efeito dela é tanto para ações criminais, como também para ações cíveis, que muita gente se esquece. Assim, ainda não apareceu, mas creio que aparecerá obstruções por parcelas do Estado, que são os maiores litigantes e recorrentes, e em especial de grandes corporações, como bancos, empresas de telefonia, de aviação, construtoras. Todo ouvinte que já teve que ajuizar aquela ação contra um banco para reverter uma injustiça, sabem que eles recorrem até o final. Todo ouvinte que já teve que ajuizar uma ação contra o Estado, seja fazenda estadual, municipal ou mesmo a União, sabe também que eles recorrem até o final, além de lhe pagarem por precatórios. Portanto, para essas instituições, que são as maiores litigantes, a PEC trará prejuízo. E estamos falando de muito dinheiro. Sem contar que vai causar também muito rebuliço, necessidade de mudar a lei, interpretações de a partir de quando isso valerá e etc. Já quanto à proposta que tramita no Senado, ela buscou outro caminho, uma vez que não altera a Constituição e sim o Código de Processo Penal. Apesar de não mexer na esfera civil, como a proposta na Câmara, a proposta do Senado tem, ao meu ver, flagrante inconstitucionalidade. Isso porque ela altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que ficou meio que conhecido por todos. Então a proposta altera o texto que diz, aspas, ninguém será preso, senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, fecha aspas, para uma outra redação que diz, aspas, ninguém será preso, senão em decorrência de condenação criminal exarada por órgão colegiado. Claro, também manteve, fecha aspas, claro, também manteve as prisões em flagrante e as modalidades de prisões provisórias. Ou seja, segundo essa proposta, após a condenação dos tribunais estaduais ou federais, a pena já pode ser executada. Mantém os recursos especiais e extraordinários, mas eles não terão efeito suspensivo e não terão também o poder de evitar a execução antecipada ou provisória da pena. A relatora dessa proposta no Senado é a senadora juíza Selma, que no seu relatório colocou algo surreal. Para fugir da flagrante inconstitucionalidade, ela alega que as pessoas continuarão sendo reconhecidas juridicamente como inocentes até o trânsito em julgado, mas, porém, entretanto, todavia, poderão ter suas penas executadas. Ou seja, você é considerado inocente, pero não mútil, já que sua pena já pode ser executada. Esse projeto, além de confuso, é, ao meu ver, inconstitucional, porque fere justamente a presunção de inocência. A consequência óbvia da presunção de inocência é cada cidadão não ter a pena executada antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de você ser considerado juridicamente culpado. Então, camaradas, teremos muita luta e enfrentamento daqui para frente. A aprovação de qualquer uma dessas duas propostas terá efeito jurídico muito ruim. Enfraquece o STF, enfraquece a Constituição, causa insegurança jurídica e, na mesma tacada, aumenta o punitivismo penal já tão grande no Brasil. E como comprovado pela Defensoria Pública no julgamento do STF, os maiores prejudicados serão os réus pobres, em sua grande maioria negros. Para além disso, o que vem me preocupando muito também é a notícia, também desta semana, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para informar que a comissão criada por ele de mudanças da lei penal,
que, entre outras coisas, discute o pacote anticrime do Moro, está concluindo os seus trabalhos e as propostas podem ir para voto ainda esse semestre. Aí sim vem muita bomba com efeitos jurídicos e políticos imensuráveis. Portanto, nos mantenhamos em alertas e mobilizados. Os bolsonaristas e lavajatistas, além de outros setores conservadores e reacionários, estão ensaiando reações e devemos estar preparados. Como bem diz o nome do nosso podcast, são tempos de guerra. Pois é, camarada Jonatas Moretti, são tempos de guerra. As classes dominantes não têm brincado em serviço, estão numa ofensiva brutal contra as classes trabalhadoras, né? A situação na América Latina, como a gente comentou no último programa. E como é que o PT vai se comportar diante desses tempos de guerra? A partir de amanhã tem início o 7º Congresso do nosso partido. E, se tudo ocorresse como deveria, este deveria ser o principal tema discutido no Congresso. Ou seja, como é que o PT vai encarar os tempos de guerra que já chegaram? Natália Sena, companheira, como é que o Congresso vai estar organizado, qual que é a programação e o que a gente pode esperar desse 7º Congresso que começa a partir de amanhã, sexta-feira? Oi, Patrick, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Amanhã, dia 22 de novembro, como você disse, começa o 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Pela manhã a gente já tem programação com o Seminário Nacional de Mulheres do PT, à tarde com a Conferência Internacional e às 19 horas o ato de abertura do 7º Congresso Nacional com a presença do presidente Lula e das delegações que já vão estar chegando de todos os estados do país. O Congresso vai durar de sexta, dia 22, até domingo, dia 24. Vão ter 800 delegados que vão se credenciar, além de observadores, convidados, observadores internacionais, e o conjunto da militância vai poder acompanhar pelas redes sociais do PT as transmissões que vão ser feitas ao vivo do Congresso, mas o acesso ao Congresso em si será apenas para delegados, convidados e observadores. No sábado de manhã, a gente começa com a aprovação do regimento e defesa de teses, para votação de tese e guia. Como a gente sabe, infelizmente não teve nenhum debate entre os candidatos a presidente nacional que estão colocados, inscritos para disputar a presidência nacional do PT. Apesar do regulamento prever que 5 debates acontecessem, não foi feito nenhum. Então, esperamos e acredito que vamos tomar alguma medida nesse sentido de garantir que durante os trabalhos do Congresso, pelo menos um debate entre os candidatos possa acontecer. Além disso, os delegados credenciados vão se dividir em grupos, 5 grupos, para debater os temas do Congresso: programa, estratégia, tática, organização e funcionamento partidário. E o dia do sábado, principalmente à tarde e à noite, vai ser dedicado a esse debate em grupos. No domingo de manhã é a plenária final do Congresso, né? O momento que a Comissão de Sistematização vai apresentar o resultado do seu trabalho, da sistematização das emendas que chegaram dos grupos, moções, resoluções, e o que tiver que ser votado vai ser votado pelo plenário do Congresso. Além disso, vamos ter defesa de candidaturas a presidente e logo em seguida a votação para presidente nacional do PT e para a direção nacional. Então, em resumo, essa é a programação oficial dos trabalhos do Congresso. A gente espera que o Congresso realize um bom debate e que não seja tão somente um ato político e festivo. Apesar de termos muito a comemorar com a justa libertação do presidente Lula, também temos muito a debater e a organizar o partido, a definir uma linha política para enfrentar os desafios do próximo período, que serão muito duros. Nós não temos a ilusão de que o pior já tenha passado e
Sabemos que para derrubar o governo Bolsonaro, para anular as injustas condenações que foram atribuídas ao presidente Lula, nós precisamos de um partido forte, militante, enraizado e com uma linha política que dê conta de fazer tudo que a gente precisa fazer. Então é isso que a gente espera que o Congresso consiga elaborar. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Agora, Daniel, como Natália informou, durante o 7º Congresso vai acontecer um seminário internacional. Na tua opinião, nesse momento por que passa o Brasil e a América Latina, o que a gente pode esperar de um seminário internacional realizado dentro do Congresso do PT? Além disso, que encaminhamentos, na tua opinião, um seminário como esse deve tirar? E qual o papel das articulações internacionais nesse momento? Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, Walter. Olá, Moretti. Bom, antes do início oficial do Congresso do PT, acontecerá uma conferência internacional convocada pela Perseu Abramo e pelo PT, que terá como tema o Estado da Democracia hoje e a crise ambiental. Essa conferência terá 2 mesas. Uma será um balanço do estado da democracia hoje, a crise do liberalismo e a ascensão da extrema-direita, qual é a perspectiva da esquerda, da qual participará a presidenta Dilma Rousseff e outras pessoas, e também outra denominada crise ambiental, depredação da Amazônia, o aquecimento global e as ações internacionais. Bom, essas conferências, elas em regra acontecem antes do Congresso Nacional, e tem o objetivo de, seja a militância petista, seja os convidados, que são atores intelectuais, partidos, organizações próximas que têm relações com o partido, debater a conjuntura daquele momento específico, né? Em relação à primeira mesa, a nossa expectativa é que se faça um debate mais sério, mais profundo sobre as possibilidades da democracia liberal no continente latino-americano. Se nós pensarmos bem, depois de aí quase 20 anos de governos progressistas, nós temos já algumas conclusões a tirar, né? Como, por exemplo, como nossas elites elas não têm o menor apreço por essa democracia, mesmo a liberal, essa democracia reduzida, sem participação popular, sem que as pessoas definam os seus destinos, que elas tenham condições de incidir no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de moradia, ou seja, em todo o seu cotidiano. Mas mesmo essa democracia mais reduzida, de apenas eleger lideranças políticas a cada 2 ou 4 anos, de acordo com regras prévias, como é a democracia liberal, mesmo essas nossas elites, elas, uma vez mais, demonstram não ser afeitas a esses procedimentos. Estamos vendo aí golpes de Estado que começaram em Honduras, Paraguai, Brasil, agora chega a Bolívia, para não falar na sempre desestabilizada Venezuela, em função de tentativas de golpes de Estado. E também essas elites, elas não aceitam que as pessoas vivam dignamente, né? O que nós estamos vendo em todos os países onde a direita retornou ao poder é a aprovação de legislações trabalhistas que literalmente desmontam qualquer proteção no mundo do trabalho e levam as nossas classes trabalhadoras a viver como no início do século passado. Isso aqui no Brasil, isso foi uma proposta de Macri, que o Congresso, mas principalmente os sindicatos, as mobilizações populares conseguiram segurar, mas isso também passou no Equador, enfim, nos países onde esses setores ascenderam ao governo. E por fim, e aí isso daí dialoga também com a questão ambiental, como essas elites e as grandes corporações internacionais, o próprio imperialismo do governo americano, tem uma dificuldade tremenda de que esses países tenham um mínimo de soberania e de inserção independente no capitalismo internacional. Então, esse tema ambiental, com certeza, vai também passar por essa discussão sobre extrativismo versus desenvolvimentismo, mas o que é importante é que tudo isso seja debatido não de acordo com o que nós
gostaríamos que fosse, mas sim de acordo com as condições concretas que nós temos em pleno 2019 no nosso continente e no mundo, em que, como diz o título da primeira mesa, há um avanço dessa extrema-direita, do fascismo, e, pelo menos por enquanto, as esquerdas não estão mais como estiveram algumas décadas atrás, com um projeto socialista, comunista, para orientar a luta política da classe trabalhadora. Bom, é basicamente isso, vamos esperar o que vai sair daí, articulações possíveis em âmbito de Foro de São Paulo, etc., mas, de qualquer maneira, é um momento necessário de rearticulação das classes trabalhadoras em todo o mundo ao redor de um projeto socialista, porque o avanço da extrema-direita e do neoliberalismo está demonstrando que, se depender deles, não há limites e as coisas podem piorar ainda muito mais do que nós estamos vendo até o presente momento. É isso. Obrigado. Bom congresso para nós. Daniel, companheiro, obrigado. Agora, Walter Pomar, você recentemente escreveu sobre o assunto. Ontem, o Lula, em entrevista, voltou a falar sobre ele. O Estadão destinou seu editorial também a falar sobre o tema autocrítica do PT. Afinal de contas, por que esse tema voltou à pauta e como é que a gente deve tratá-lo? Olá, Patrick. Olá, Jonatas. Olá, Natália. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, para responder a tua pergunta, eu vou pegar carona no que falou o Daniel. Veja, nós tivemos vários anos de governos progressistas e de esquerda na América Latina. E de 2008 para cá, está em curso um contra-ataque. E esse contra-ataque é facilitado pelo fato de que muitos setores da esquerda acreditavam em Papai Noel. Acreditavam que as elites tinham se convertido à democracia e estavam aceitando o bem-estar social, a soberania e a integração regional. É exatamente isso que deve ser objeto de crítica e de autocrítica da nossa parte. A ilusão de classe, a conciliação de classe, a ideia de que o lado de lá tinha se alterado, tinha mudado estruturalmente. Nós temos a obrigação de criticar a nós mesmos, aos que acreditaram nesse tipo de ilusão. Por que essa autocrítica é necessária? Não para alterar o passado não muda. É para alterar a nossa postura no presente e no futuro. Porque se nós acreditamos que foi cometido um erro, no presente e no futuro nós vamos abandonar essas ilusões de classe. Mas se nós nos recusamos a fazer a crítica e a autocrítica sobre o que passou, o que depreende daí é de que nós vamos continuar cometendo os mesmos erros no presente e no futuro. Já está claro que isso não tem nada a ver com o pedido de autocrítica que a direita, o grande capital, seus meios de comunicação e os setores coxinhas da política nacional fazem em relação ao PT. O que a direita quer que nós façamos é abandonar os nossos compromissos. Eles querem que nós nos, entre aspas, autocritiquemos por defender a democracia, por defender os direitos sociais, por defender a soberania, por defender a integração, por defender o socialismo. Essa autocrítica nós não vamos fazer. Ao contrário, nós vamos reafirmar os nossos compromissos. A nossa autocrítica deve ser em relação à crença, à ilusão, às esperanças injustificadas de que o lado de lá, de que a classe dominante, de que a direita, de que o grande capital tivesse algum compromisso com a democracia, com o bem-estar, com a soberania e com a integração. Ainda sobre o tema da autocrítica do PT, tu acha que ele se confunde em alguma medida com a autocrítica necessária da maioria que dirige o PT? Claro que sim, Patrick. Veja, eu falei que nós temos que fazer a autocrítica dos nossos equívocos coletivos como partido. Mas dentro do PT, esses equívocos se distribuem irregularmente, digamos assim.
O grupo que hoje controla o Diretório Nacional do PT, que controla o Diretório do PT desde 1995, este grupo tem responsabilidade maior nos equívocos, nos erros que foram cometidos. E pior, eles continuam, em grande parte, insistindo em manter a mesma política. Não são todos, evidentemente, mas todo mundo que está nos ouvindo deve ter lido em algum lugar setores do PT dizendo que não gostaram do discurso de polarização que o Lula fez quando saiu da cadeia. Acham que o Lula tem que cumprir o papel de moderador, tem que ter um discurso mais low profile. Isso é uma materialização prática da continuidade do equívoco, da continuidade da linha de ilusão de classe, de conciliação de classe. Portanto, estes setores do partido que se concentram na chamada Construindo um Novo Brasil, mas não estão só lá, há também em outros setores do partido a mesma postura. Esses setores precisam fazer uma crítica e uma autocrítica das suas posições. E se não fazem isso, eles têm que ser derrotados, porque se o partido continuar sob direção deles, nós vamos continuar a enfrentar graves problemas, porque se o partido continuar a ser dirigido por gente que tem ilusão no lado de lá, o que nos espera são novas e mais profundas derrotas. Por fim, Walter, sobre a presidência do partido. Qual é o cenário que está colocado para o Congresso que começa amanhã? Olha, Patrick, primeiro sobre o cenário para o 7º Congresso. O que nós queremos é que o 7º Congresso aprove uma nova estratégia adequada a essa nova etapa da luta de classes, adote uma tática de combate contra o governo Bolsonaro e aprove diretrizes de reorganização do partido. Isso vai acontecer? Pouco provável. Já era pouco provável antes e agora está se tornando ainda menos provável. Por quê? Porque amplos setores do partido estão interpretando a saída de Lula da cadeia como um sinal de que o pior já passou. Isto não é verdade. O pior não passou, o lado de lá continua poderoso e fazendo profundas maldades contra o povo, e o melhor ainda está longe de chegar, porque o melhor só vai chegar quando nós voltarmos ao governo, voltarmos a acumular força suficiente para disputar o poder. Portanto, nós estamos numa situação que nem de longe é essa de que o pior já passou, mas quem acredita nisso vai estar disposto a fazer um grande debate no Congresso? Não. Quem acredita que o pior já passou vai comemorar. E, portanto, a gente corre o risco de ter um Congresso animado, festivo, porém absolutamente insuficiente para enfrentar as questões postas na luta política nacional e internacional. Tem alguma novidade na movimentação das chapas? Olha, Patrick, quando nós iniciamos o debate sobre a necessidade de convocar o 7º Congresso do PT, o partido se dividiu em dois campos, os que queriam o Congresso e os que resistiam a fazer o Congresso. Depois, quando o Congresso foi convocado e chegou o momento de inscrição das chapas, apareceram 9 chapas. Mas, evidentemente, não existem no PT 9 estratégias, 9 táticas e 9 políticas de organização. A rigor, essas 9 chapas se dividem por razões eleitorais, mas quando você as olha do ponto de vista estratégico, tático e organizativo, você percebe que há grandes blocos. Existe um bloco que orbita ao redor da posição hoje majoritária no Diretório Nacional. A própria chapa da Construindo um Novo Brasil, 2 chapas com forte base regional, uma no Rio de Janeiro e outra no Distrito Federal, que também foram lançadas por gente vinculada nacionalmente a Construindo um Novo Brasil, a chapa do Diálogo e Ação Petista / O Trabalho, que é aliada do pessoal da CNB, e a chapa do Movimento PT, que embora tenha diferenças regionais, políticas, no âmbito da grande política se alinha também às concepções desse campo. De outro lado, existem posições como a nossa, da articulação de esquerda e de outros setores, que polarizam nos 3 terrenos, na estratégia, na tática e na política de organização partidária. E, no meio do caminho, existem posições intermediárias. Agora, nós estamos afunilando. Hoje, por exemplo, existem
4 candidaturas à presidência nacional do PT. Já é um reflexo dessa divisão real em torno das posições políticas. Todas aquelas chapas que têm afinidade com a política da CNB estão se unificando no apoio à candidatura da Gleisi Hoffmann, candidata à reeleição à presidência nacional do PT. As demais chapas, no momento, ainda têm suas próprias candidaturas. A companheira Margarida Salomão, candidata da chapa integrada pela DS, pela Avante e pela Militância Socialista, e a candidatura do companheiro deputado Paulo Teixeira, apoiado pela própria Resistência Socialista, que é a tendência da qual ele faz parte. E a nossa candidatura à presidência nacional do PT, apoiada pela articulação de esquerda. É possível que de hoje até o dia 24 haja um novo afunilamento. Nós vamos manter a nossa candidatura porque ela expressa uma posição programática de conjunto. Evidentemente, a candidatura da Gleisi também será mantida, porque ela expressa uma posição programática de conjunto. E vamos aguardar para ver se a candidatura da companheira Margarida Salomão e se a candidatura do companheiro Paulo Teixeira também se mantém ou se vão se aproximar entre si ou das demais candidaturas. A presença do companheiro Lula no Congresso, na tua opinião, deve proporcionar alguma mudança? No que ele vai influenciar no desfecho do 7º Congresso do partido? Olha, Patrick, a presença do Lula no 7º Congresso Nacional do PT é motivo de felicidade para todos nós. É bom para o povo brasileiro, é bom para a classe trabalhadora brasileira, é bom para a esquerda brasileira e é bom para o PT que o Lula esteja livre fisicamente entre nós. A questão que a gente deve se perguntar é: a presença dele vai contribuir para que o Congresso faça um debate de fundo sobre as questões postas? Se depender dele, sim, porque em vários discursos, em várias conversas privadas, ele tem chamado a atenção que o PT tem que debater em profundidade as questões, que o pior não passou, que o governo Bolsonaro precisa ser enfrentado, que o partido precisa discutir em detalhe as questões. Então, se depender dele, sim, haverá debate em profundidade. Porém, como eu já comentei antes, existe um grande setor do partido, inclusive da chamada CNB, que acha que o pior já passou e que a presença do Lula é um sinal de que o pior já passou e por isso os desobriga de fazer um debate em profundidade. Por outro lado, a presença do Lula no Congresso do PT vai nos ajudar a eleger um diretório nacional melhor? Se depender do Lula, sim. Ele tem feito conversas com vários setores do partido, convocando os grupos, as tendências, os setores a disponibilizarem seus melhores quadros e a indicarem para as secretarias pessoas capazes de pegar o touro à unha. Não pessoas que vão no Diretório Nacional para fazer discurso e depois voltam para casa e não assumem nenhuma tarefa. Não, pessoas que estejam afim no diretório e na executiva de fazer esse trabalho cotidiano de organização do PT, que é o que faz a diferença. Então, se depender do Lula, a presença dele ajudará na eleição de uma direção nacional melhor. Porém, na prática, grande parte do partido vai entender que a presença do Lula vai tornar tudo muito mais fácil agora para o PT. E, portanto, a gente não tem que enfrentar os imensos problemas organizativos que todo mundo no PT diz que existem, mas que na prática, no cotidiano, pouca gente se dedica a resolver. Ou seja, como na política, a vontade do Lula contribui no sentido de ajudar a resolver os problemas organizativos, mas, paradoxalmente, a presença dele é encarada por muitos setores do partido como um sinal de que os problemas organizativos agora serão todos superados, porque o Lula está aí. Essa é uma ideia equivocada. Mesmo que o Lula fosse um super-homem, ele não substituiria o necessário trabalho de organização das nossas instâncias, das nossas secretarias, dos núcleos partidários, dos setoriais. E isso
eu posso lhe dizer, a minha impressão é que passa longe da preocupação de muita gente que está disputando a presidência nacional do PT, que não tem apetite e não tem paciência para cuidar da organização partidária, que é uma coisa trabalhosa, às vezes maçante, um trabalho cotidiano, um trabalho que exige empenho, um trabalho que não aparece, mas sem o qual o PT não vai sobreviver a essa situação que nós estamos enfrentando hoje. Oi, Patrick, antes de você concluir a edição do seu podcast, eu queria fazer um comentário final. Nós estamos quase no dia 24 de novembro, quando ocorre a eleição da presidência. Existem 4 candidaturas inscritas: Margarida Salomão, Paulo Teixeira, Walter Pomar, Gleisi Hoffmann. O regulamento do Congresso prevê a realização de 5 debates entre as candidaturas. Até o presente momento não ocorreu nenhum debate e provavelmente nós vamos chegar no dia 24 de novembro sem que tenha sido realizado nenhum debate entre as candidaturas. E a pergunta óbvia é: por qual motivo? Tempo teve. As candidaturas estão inscritas desde setembro. O motivo é outro. Na minha opinião, há 2 motivos. O primeiro é que o grupo que hoje controla o Diretório Nacional do PT faz o cumprimento seletivo do Estatuto e do Regulamento. Cumpre quando interessa a eles. Quando não cumpre, acha um pretexto para descumprir ou simplesmente passa por cima, como se isso fosse aceitável. E o segundo motivo é político, no sentido mais explícito da palavra. Realizar o debate demonstraria uma grave contradição que existe entre setores importantes da CNB e a candidatura da Gleisi Hoffmann. A contradição é tão profunda que dá razão àqueles que dizem que é melhor para o PT que o partido seja presidido por um companheiro ou por uma companheira que não seja vinculado à CNB. Porque dentro da CNB existe um setor com posições totalmente equivocadas em relação a como enfrentar o cenário político nacional, e este setor funcionaria como um peso sobre a presidência nacional, caso a presidência nacional seja ocupada por alguém da CNB. Então, a não realização de debate interessa a CNB, interessa ao grupo majoritário no partido, interessa a candidatura da Gleisi Hoffmann, porque não realizando o debate, essa contradição não fica explícita e ela não poderá ser questionada com mais tempo, com mais vigor pelas demais candidaturas. É muito grave que nessa questão, como em tantas outras, o grupo majoritário do PT coloque os seus interesses acima das boas práticas democráticas. De toda forma, travaremos o debate e buscaremos convencer a maioria dos delegados de que é preciso uma presidência nacional do partido comprometida com outro tipo de orientação política e prática. Viva o Partido dos Trabalhadores! Companheiras e companheiros, esse foi mais um podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Amanhã começa o 7º Congresso. O podcast foi criado justamente para ser um instrumento de diálogo com a militância petista nesse movimento que deságua agora no 7º Congresso. Foram 30 episódios do podcast, a gente tentou manter uma frequência semanal, às vezes quase diária, e consideramos que tem sido uma importante experiência, né? Tem instrumentos de diálogo que permitem que a gente converse e circule informação entre nós nesse formato de conversa, né? De debate que pode ser feito com um companheiro no ônibus, no metrô, esperando a próxima aula, enfim. Esse formato permite que os trabalhadores possam conversar e entre nós circular debate, informação e, quem sabe, também formação política. Muito em breve a gente traz informações de como estará sendo ou de como foi o 7º Congresso do Partido. Enquanto isso, saudações petistas. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha.